porque vós sereis uma terra deleitosa. Mas no 13 ele fala assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós disseis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor, do deserto, ou se humilhar? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurado o soberbo. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Poxa, na vida do ímpio está tudo certo, mas na nossa não funciona. Não está valendo a pena servir a Deus. Uma coisa é ser filho de Deus. Nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador para dar segundo essa palavra, não é verdade? E Deus vela para cumprir essa palavra. Deus tem um compromisso com esta palavra. Deus está comprometido com ela. Se nós, lembra de Pedro e os discípulos que pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Jesus falou assim: ó, pega a rede, joga no varal. Ele falou assim: eu conheci esse rio, esse lago aqui, de cabo a rabo, começou tudo isso aqui. Trabalhei a noite inteira e não consegui nada. Mas segundo a tua palavra, segundo o que o Senhor falou, nós vamos subir o mais alto e lançar a rede. E quando assim fizeram, a Bíblia diz que pegaram tanto peixe que o barco ia virando. Porque eles estavam firmados na palavra de Deus. Era na palavra. Deus conosco é diferente. O mundo lá fora, Deus age com eles de uma maneira, mas conosco que somos filhos, Deus nos trata totalmente diferente. É muito importante que nós entendamos isso na palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Então ele nos chama para o conserto, para condições das bênçãos divinas. O versículo 10 fala disso. Traga os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. O que Deus promete aqui é uma igreja abençoada, aonde as pessoas têm um coração voluntariosos, corações abertos, mãos abertas. A casa de Deus é abençoada. Mas o texto não fala só da casa de Deus. Aqueles que contribuíram, aqueles que trabalharam, aqueles que já viram, Deus também abençoa as suas vidas. Amém? Deus abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família. Deus abençoa. Deus abre as portas dos céus. Então nós estamos acostumados a ver crente sofrendo, crente padecendo, crente lutando, remando para frente, o barco indo para trás. E nós temos um Deus tão poderoso, um Deus tão rico, um Deus tão amoroso, um Deus tão maravilhoso em nossas vidas. Não é o prazer de Deus ver os seus filhos sofrendo e padecendo, pelo contrário, Deus quer que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. A bênção de Deus em nossa vida é um testemunho muito forte. Poxa vida, aquela pessoa Deus abençoou. Olha a vida dele, olha os filhos dele, olha a família dele, como são abençoados. É promessa de Deus. Mas pastor, cabe a nós cumprirmos os requisitos que Deus exige para que essa bênção de Deus caia em nossas vidas. Será que nós fazemos igual Jó? A Bíblia fala que Jó fazia sacrifício diariamente pelos seus filhos. Será que nós tiramos tempo para orar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos lares? Sacrificamos uma hora do nosso sono para buscar a Deus? Deus quer abençoar. Deus quer fazer de mim um canal de bênção para a minha família, para a vida de vocês, para a vida da igreja. Mas será que eu estou dando condições, preenchendo os requisitos para me tornar esse canal de bênção para a igreja? É o que acontece, queridos. Então, às vezes, nós não preenchemos as qualificativas, para Deus fazer de nós bênção. E nós oramos, as coisas não acontecem, oramos e clamamos, e Deus está simplesmente disciplinando a nossa vida espiritual. Eu quero aqui nessa noite, como profeta de Deus, dizer para você: se você preencher as condições, a bênção de Deus cai sobre a sua vida. Deus abençoa o seu lar, Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a sua família, Deus abençoa. Eu saí de Orlândia e vim para Cravinhos. Eu tenho um compromisso sério para pagar todo mês por Jesus do céu. Eu vou mudar de igreja. O pastor Jairo sabe desse compromisso que eu tenho. E na realidade eu comprei um terreno em Orlândia, né? E vim para cá. E depois, quando acabar de pagar, falta um pouquinho para acabar, eu comprei ele aqui.
um túmulo bem bonito lá no cemitério, bem ajeitado. Então o que acontece? Aí tinha uma prestação alta nesse terreno. E Senhor, tem misericórdia de mim. Como é que eu vou fazer para pagar isso aqui? Os irmãos nunca me deixaram, me ajudaram a pagar esse terreno. Cheguei aqui, tomei um juízo naquela casa, falei, Senhor, eu sou o Deus que cuida dos teus filhos. Dá a tua casa sobre nós. Eu preciso quitar, nunca prazer, eu quero a tua bênção sobre a minha vida. Quer que eu fale uma coisa para vocês? Vocês são tão abençoados, tão queridos, tão amados, tão abençoados de Deus, que eu não pago uma prestação por coisa, eu pago duas agora. Deus aqui em Cravinhos abençoa a minha vida. Eu pago duas prestações todo mês nesse terreno. Porque Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida de nós. Deus quer te dar promoção. Deus quer te dar casa. Deus quer te dar você do aluguel. Deus quer te encher de bênção. Deus quer te dar carros. Deus quer dar. Mas o nosso coração tem que estar preparado para essas bênçãos de Deus. E quando eu ficar rico, eu vou comprar lá uma chácara, um sítio, uma casa, todo fim de semana. Deus não vai dar mais a nossa vida. Você vai se desviar com isso. Você vai cair da fé. Você tem que saber agradecer a Deus por aquilo que Deus te deu. Ah, vai dar mão de escola dominical, vai dar mão de culto. Hoje eu vou para a minha chácara. Opa, toma cuidado com isso. Porque quando Deus começa a puxar a cordinha, e a pior coisa é você perder a esperança, a alegria, a comunhão. A pior coisa é isso. O dinheiro, as pessoas são muito boas, mas ela necessita de um preparo espiritual para que você não tropece nelas. Não faça dela um ídolo na sua vida. Ora, o Senhor merece o nosso culto, o Senhor merece a nossa adoração. O Senhor é o nosso Deus. Então, queridos, nós precisamos entender isto, sabe? O texto fala de murmuração, eles falavam que Deus era injusto, eles reclamavam que Deus, eles faziam todas as coisas. Depois ela fala o seguinte: traga o dízimo à casa do tesouro, depois vocês fazem um teste comigo. Se eu não vou abrir a porta do céu, a janela do céu e abençoar vocês de uma bênção tal que vocês não vão ter lugar para colocar isso. É Deus que faz isso, é Deus que opera, é Deus que abençoa o seu povo. E Deus quer te abençoar também. Às vezes, querido, nós escondemos a nossa falta de fé, eu dizer assim, a nossa incredulidade numa série de desculpas. Eu costumo dizer assim, essas desculpas se vê só para esconder a nossa falta de fé para contribuir. Eu sou contra, eu sou contra dízimo, eu contra esse negócio da dinheiro na igreja. Você fica com os meus dinheiros, não sou? Então, não pode sentar aqui, porque essas cadeiras sempre custaram dinheiro. Essa aqui foi um presente, mas normal, como eu disse. Não pode usar o sanitário, porque o sanitário tem uma água lá que tem que pagar todo mês. Custa dinheiro. Essas luzes estão acesas por causa das nossas ofertas, dos nossos dízimos que se pagam todo mês. Não é verdade? É isso que acontece. O meu carro anda, funciona, e eu estou disponível a atender os irmãos, a orar pelos irmãos, visitar a hora que vocês quiserem, porque a igreja contribui. Você de cima para a obra de Deus. Então nós não podemos carregar, eu sou contra. Mas eu sou contra, você não pode pregar. Não é verdade? Porque todos nós temos que ter essa missão em nossas vidas. Se formos olhar para o Novo Testamento, não é diferente. Em Mateus, assim, que tinha um grupo de mulheres que serviam a Jesus com as suas fazendas, com seus bens. Elas mantinham o ministério do Senhor Jesus. O que é que o Judas, surrupiador, qual era a função dele no ministério? Ele era o tesoureiro, o guarda-oferta. Então não vem me dizer que no Novo Testamento não tem. Bom, mas as coisas evoluíram. A igreja passou a construir templos, ter suas propriedades. Para quem tem essa propriedade, a pessoa tem um CGC, um CNPJ, para ter a manutenção desse trabalho. As igrejas se uniram, né? Se tornou ministérios, expandem, custeiam, se tornou coisas muito mais fáceis. Bom, acabou de dizer aqui, as dificuldades que os obreiros enfrentaram no começo, como era difícil as coisas.
Mas hoje se torna mais fácil. E o que acontece? Ao invés de nós abrirmos mais as mãos, nós retemos as coisas para Deus. Irmãos, a coisa funciona assim, para vocês. Enquanto se prega, nada acontece. Mas quando se prega, duas coisas podem acontecer. Se você não der ouvido a essa palavra pode trazer uma condenação. Mas se você obedecer, ela pode trazer bênção na sua vida. Por essa palavra você é justificado, e por essa palavra você é condenado, Isabel. Então eu quero orar por você nessa noite, para que você seja uma pessoa de mão aberta para a obra de Deus. Nós que somos obreiros, temos que ser apaixonados por essa causa. E a expressão de ser apaixonado, não é só falar, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado. Como que eu amo a igreja? Como eu amo? Porque obreiros não ama só a Deus, ele ama a igreja do Senhor. Então, para provar que você ama a Deus, você tem que ter isso aqui no bolso e ajudar a igreja nas suas despesas, nas suas dificuldades. Estou falando para obreiros fazer isso. Então, prova que. Por que o obreiro precisa fazer isso? Porque ele está provando que ele ama a causa, ele ama a obra de Deus. Porque falar só eu amo uma coisa. Quando você ama a causa, você se dedica a ela, você custeia ela, você entrega a sua vida a esta causa. Você não mede sacrifícios para fazer a obra de Deus. É assim que acontece. Eu me lembro que eu e a irmã Fátima, quando nós começamos na obra de Deus, o pastor Santana falou assim: Nelson, você vai dirigir o culto lá no Estreito. Lá no Estreito. Lá tinha uma usina hidrelétrica. Então tinha igrejas de todo tipo de igreja. E só podia ter um templo lá na usina. Você imagina que igreja que era essa? Então lá tinha batista, metodista, presbiteriano, de toda a denominação. E eu ia dirigir esse culto e pastorear esses irmãos que tinham lá. Iam para lá no domingo. Passávamos os dias. Eu ia novinhos. Né? A Giovana era um bebezinho. Há mais de 40 anos atrás disso. Visitando as pessoas, convidamos para o culto. E o culto, dormíamos lá, no outro dia voltávamos. A primeira coisa que eu fazia. O que você acha que eu fazia? Eu aprendi isso na vida militar. Nós íamos dar satisfação à missão que foi conferido. Pastor, vamos lá no culto. Demos o culto ontem, foi assim. Tá bom, meu filho, Deus te abençoe. Ele não perguntava quanto ficou, porque não tinha dinheiro nem para pagar isso. O que nós gastamos, nem perguntava. E nós íamos servir a Deus com toda alegria. Nós íamos de ônibus. A pessoa liga para mim: pastor, eu tenho um sonho de ser presbítero. Eu fico olhando assim. Vou orar, irmão. Porque não dá conta, irmãos. Não dão conta. Não dá conta. Não dá conta de fazer a obra. A Bíblia fala que ninguém toma para si essa honra se não for chamado. Quando o irmão lá falou para Deus: como é que eu vou orar para Paulo? Para Deus para ele está perseguindo a gente. Ele matava os cristãos. Ele falou: vai lá, orar para ele. Você não sabe o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Às vezes nós somos chamados ou ficamos fascinados por ministério por causa de uma gravata que colocamos no pescoço e uma cadeira que sentamos. Não é isso, irmãos. A causa de Deus é uma causa de sofrimento, é uma causa de dedicação, é uma causa de você derramar as lágrimas pelas madrugadas para ganhar almas para o reino de Deus, sofrer pelas pessoas que estão sendo perdidas. Isso aqui não é show, não é espetáculo. As pessoas estão preocupadas em igreja, fazendo igreja no auditório para se dar show. Isso aqui não é para dar show. Isso aqui é para se louvar e bendizer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É homens que passaram o dia de joelho, orando, falando com Deus: Deus salva, Deus dá-nos um culto abençoado, abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja, derrama a tua glória, cura, liberta, salva, Senhor. E chega aqui de cabeça baixa: Senhor, tem misericórdia, ouça-me, Senhor, me dá uma palavra, não me despede o teu povo vazio. Igreja é
Ser obreiro é isso. Ser obreiro é chorar pelos perdidos. Ser obreiro é jejuar pela causa, é orar pelos irmãos. E se não for assim, não dá certo, irmão divino. Se não for assim, é só encher ponto de gente. Agora, se a pessoa não tem condição de estar nos cultos, como é que pode ser um obreiro? Não tem como ser um obreiro. O homem de Deus tem que estar disponível. A Bíblia fala: aquele que milita a boa milícia não se embaraça com as coisas desta vida. A pessoa é mais enrolada que 10 metros de barbante no fundo do bolso. Toda enrolada, não tem como. O homem tem que subir aqui em cima de Deus e cantar com toda ousadia: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Ele tem que ser livre e tem que ter graça para ministrar a libertação na vida das pessoas. Lembra de Pedro e João? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Agora você tem que preencher requisitos na sua vida para Deus abençoar a tua vida, para Deus abrir porta na sua vida, para Deus te encher do Espírito Santo, encher de graça, de vontade. Oh, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Para Deus te abençoar, para Deus te dar coisas sobrenaturais na tua vida. Temos que ser apaixonados por Jesus, amado de todo o nosso coração, amado de toda a nossa alma, sabe? Irmãos, não se ofendam o que eu vou dizer para vocês. As pessoas ficam boca aberta. Pastor Nelson, eu vou para 5 horas da manhã para orar. Eu deveria levantar às 4, irmão Márcio. Era às 4. É isso. Não existe isso, irmãos. Estar nos pés de Jesus é o maior prazer, a maior liberdade, a coisa mais gostosa é estar nos pés de Jesus falando com Ele. É verdade ou não é? Homens aí do século passado oravam 8 horas por dia. Eu tive o privilégio de andar com o pastor Santana. Ele orava 6 horas por dia. A oração é o maior privilégio de um crente. Tem um hino que eu acredito que o irmão já deve saber, que fala assim: falar com Deus é um privilégio. Não existe sacrifício nisso, não existe dor nisso, não existe perca nisso. É o tempo mais proveitoso e lucrativo quando você coloca a tua boca no pó e clama, porque o céu se abre e as bênçãos de Deus derramam sobre a sua vida. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé.